e eles vão dar uma palavra. Eu acho que é o Willy que vai dar a palavra. O Willy é um dos funcionários lá, trabalha na parte de gerência da Bradesco, Bradesco Previdência, no caso, e fique à vontade, e eles já têm um direcionamento. Aproveite isso que eles vão falar, preste atenção. Eles não vieram vender produto aqui, eles vieram dar uma orientação para nós, que vai ser muito importante e eficaz. Porque eu tenho esse, chama-se um VGBL, e eu acho muito interessante você escutar o que eles têm para falar. Obrigado, graça e paz a todos. Eu acredito que tudo que a gente faz na vida tem a vontade de Deus, sem sombra de dúvida. Eu acho que nessa noite especial, a gente está aqui para querer contribuir um pouco com a vida de vocês. E eu vou contar um pouco a história, apóstolo, se me permite. A gente foi convidado, através da Thaís, a gerente da agência, que a gente até agradece o convite, que dá uma oportunidade até para a gente, vou falar a verdade, se testar. Porque, querendo ou não, a gente foi convidado com um propósito específico, falar sobre educação financeira. E, olhando a palavra do nosso irmão, ele falou sobre ritmo. E o que é o ritmo? Aí, antes de começar, de eu voltar ao convite, falar um pouco sobre o que me tocou na palavra dele, falar sobre ritmo. Que quando a gente fala em educação financeira, em realmente aprender a gastar menos do que recebe, a gente fala também sobre um ritmo de se poupar. E aí tem até Provérbios 13, 11, fala principalmente com relação a isso, que é poupar e investir de forma regularmente, com um ritmo. E menciona, inclusive, que quando a gente ajunta aos poucos, a gente acaba gerando o bastante. Então, o que se fala? Não é você juntar de uma forma repentina, é você criar a disciplina, você criar o ritmo de poupar. Um pouco da questão da educação financeira. Mas, voltando ao porquê que eu acho que a gente está aqui com um propósito. A gente foi convidado para falar sobre educação financeira. Me apresentando, meu nome é Willy, eu sou superintendente do Bradesco, trabalho no departamento de investimento aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um time de aproximadamente 150 especialistas de investimento que tomam conta na região. Eu tenho 8 coordenadores. Por que eu falei que às vezes a gente está se testando? Porque o propósito que nos fizeram, o chamamento que nos fizeram foi para falar uma apresentação sobre educação financeira. A gente fala sobre investimento, a gente fala sobre produtos, a gente fala orientação de como investir. Não propriamente a gente tem algo desenhado para falar para os clientes sobre como é a educação financeira, como é o planejamento financeiro. E aí, em especial, nesse dia específico, eu convidei o meu colega, o Fernando, de São Paulo, para fazer uma palestra no Rio de Janeiro para 280 gerentes, com uma finalidade específica de falar sobre produtos, falar sobre corretoras de investimento. E conversando com ele, poxa, recebi um convite, mas a gente não está preparado, eu não tenho uma apresentação, eu não tenho nenhum funcionário habilitado para falar sobre educação financeira. Ele falou, Willy, eu tenho uma apresentação sobre isso. Então, uma pessoa que veio num dia específico, vindo de São Paulo para cá, no dia do convite que recebeu, eu falo que a gente tem um propósito e nada acontece sem a vontade de Deus. Então, eu quero chamar aqui à frente o meu amigo Fernando. Obrigado, Fernando, pelo todo o apoio. E a gente quer realmente contribuir para vocês. A gente não somos funcionários da Ágora Investimento, do Bradesco, mas hoje a gente não é funcionário, tá? A gente está aqui como realmente irmãos querendo contribuir para vocês aí no que é possível, de coração, tá? Então, Fernando, está com a palavra, tá? Obrigado, boa noite, graças e paz a todos. Eu acredito, pessoal, que eu não estou aqui à toa. Certamente eu não estou aqui à toa, porque... Ô, Willy, quanto que eu imaginava que eu estaria aqui hoje? Que hora que você me falou o convite disso? Na hora do almoço. Na hora do almoço. Fernando, você consegue falar sobre educação financeira hoje para o público? Eu consigo, eu tenho a apresentação pronta.
E certamente eu sou algo que vai trazer prosperidade, que vai trazer sabedoria para a vida de vocês agora. Pessoal, você consegue colocar a apresentação? Já está na tela. Muito bem. Muito eficiente. Pessoal, me apresentando brevemente, eu sou o Fernando Bueno, eu sou especialista de produtos lá na Ágora. Como o Willy falou, uma das minhas funções lá é falar sobre educação financeira. Lá dentro da Ágora Investimentos, eu sou responsável pelo Ágora Academy, que é a plataforma de educação financeira da Ágora Investimentos. E além de cuidar do Ágora Academy, eu também acabo rodando o Brasil para fazer palestras, para levar educação, para falar com os clientes. Como eu estou aqui hoje, especificamente para falar sobre educação financeira, eu não quero começar falando sobre educação financeira. Eu quero falar sobre independência financeira. Você pode avançar um slide, por gentileza? Mais um, por favor. As pessoas pensam em independência financeira, elas pensam no seguinte: poxa, a partir do momento em que eu me torno independente financeiramente, isso significa que eu não vou mais trabalhar. A minha vida vai ser o quê? Vai ser ficar na beira da praia, ou em casa assistindo TV, ou, enfim, você vai ter uma vida em que o dinheiro deve trabalhar para você. Mas eu preciso trazer vocês para a realidade e lembrar que a gente mora no Brasil. Que a gente mora num país que ele é muito rico, mas ele é muito desigual, em linhas gerais. E quando a gente vai falar em educação financeira, pessoal, não é isso aqui. Educação financeira, avança mais o slide, por gentileza. É você não ter problemas com o dinheiro. Acho que não avançou, não, o slide. É isso aqui que é educação financeira. É que o dinheiro não seja um motivo de preocupação para você, para que você consiga botar a sua cabeça no travesseiro à noite e o dinheiro não ser a preocupação da sua vida. O dinheiro, ele vai ser a solução para resolver um problema, para te dar uma vida confortável e para você aproveitar, por que não, as coisas boas que o mundo oferece para a gente. Avança mais o slide, por gentileza. E aqui eu quero colocar alguns passos de como que você consegue ter essa tranquilidade financeira, que eu nem vou chamar de independência, essa tranquilidade financeira daqui em diante. Avança o slide, por gentileza. O primeiro passo que você precisa ter é um planejamento financeiro, tá bom? Eu estou vendo que tem gente tirando foto. Se vocês quiserem, essa apresentação já está aqui e pode compartilhar, tá bom? Não tenho problema nenhum de ter com ela. E eu tenho a apresentação ali no meu WhatsApp, depois um pulinho, ela fica ali com vocês. O primeiro ponto é você fazer um bom planejamento financeiro. Isso serve para tudo na nossa vida. Seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida familiar, seja para administrar um negócio. Quando a gente está falando de planejamento financeiro, pensando nas nossas finanças, o que eu preciso saber primeiramente? Primeiro, o quanto eu ganho. Ou seja, e essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Você sabe quanto você ganha? Já parou para pensar? Porque sabe o que vem na sua cabeça, na primeira coisa? Primeiramente, eu ganho 5 mil reais por mês. Cai 5 mil na tua conta? Você já parou para pensar nisso? O que sai? Sai desconto, sai INSS, sai... Enfim. Primeiro ponto é você ter clareza do quanto que cai na sua conta todo mês. Isso daqui já vai te ajudar a resolver muita coisa. Por quê? Quando a gente está estudando educação financeira, a gente acaba caindo em armadilhas que a nossa mente mesmo prepara para a gente. Uma dessas armadilhas que a gente tem é uma armadilha que se chama contabilidade mental. O que é a contabilidade mental? Eu ganho 5 mil reais por mês. Primeiro erro, você não ganha 5 mil reais por mês. Você ganha 5 mil bruto. Você ganha 5 mil menos os descontos que você vai ter. Dando um exemplo aqui, se você for CLT, obviamente. Quais são os gastos? Já para o primeiro ponto. Se eu estou começando a minha conta errada do quanto que eu ganho e se eu ganho menos, o buraco embaixo fica um pouco maior. Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber o quanto você ganha para começar, de fato, o planejamento financeiro. Segundo ponto, o quanto que eu gasto todo mês. E aí você precisa separar em gastos fixos, que é, de fato, aquilo que você gasta para se manter, que é coisa que a gente, infelizmente, não pode fugir. Água, luz, telefone, internet, escola, alimentação.
A gente tem todos esses gastos, a gente não consegue fugir desses gastos hoje em dia. Então, esse é o primeiro ponto. E gastos variáveis. O que são gastos variáveis para a gente colocar aqui na nossa conta? Que eu gasto, às vezes, de diversão, que eu gasto de saúde, lazer. A gente está pensando em pneu de carro, que às vezes fura, tem que trocar, que não é um gasto que está planejado. E são gastos que são variáveis, mas, querendo ou não, eles vão estar sempre por ali. Você vai gastar, talvez, numa ponta a mais, talvez na outra. Num mês você gaste com saúde, remédio. No outro mês, talvez você não gaste, mas você tenha que gastar com a manutenção do teu carro, com alguma conta que apareceu para pagar, eventualmente. Então, esse daqui é um outro ponto que você tem que fazer. O quanto que você ganha e o quanto que você gasta tem que estar na ponta do lápis. Você tem que saber o quanto isso. Dica que eu vou dar para vocês. A gente tem uma técnica que a gente chama de 50, 30, 20. O que é essa técnica de 50, 30, 20? Você vai pegar aquilo que você ganha, é o 100%. 50% daquilo que você ganha é destinado para os seus gastos fixos, para você viver. 30% são para os seus gastos variáveis, ou seja, o remédio, o lazer, às vezes uma manutenção do carro que teve que fazer, enfim. 20% do que você gasta é para poupar, é para você pensar no seu futuro. É isso que a gente recomenda com relação à técnica, 50, 30, 20. Só que aqui tem um grande ponto que eu não toquei na questão e que às vezes pode ser um problema para muita gente, que é a questão da dívida. E se eu tiver dívida, o que eu faço? Como é que eu saio desse lamaçal de dívida que às vezes eu posso ter metido? Pessoal, você pode avançar mais o slide, por favor? Dívida não é ruim. Dívida não é ruim. Dívida ruim é dívida cara. É dívida que eu não consigo pagar. É cheque especial. É rotativo do cartão de crédito. Que ninguém me ouça aqui. Tá? Isso é dívida ruim. Tá? Isso é dívida que prejudica a nossa vida. Que joga a gente num buraco que é muito difícil de sair. Primeiro ponto, estou com dívida, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, eu preciso saber qual é o tamanho do problema. É cheque especial? É cartão de crédito? Dívida boa, pessoal, é dívida que a gente faz planejada. É compra da nossa casa, é compra do nosso carro. Isso é dívida que abençoa a vida da gente. Dívida de cheque especial, não. Dívida de cartão de crédito rotativo, não. E se você tem, foge. Foge disso. Não paga? Não paga e renegocia, que ninguém me ouça. Renegocia. Chama para renegociar. Porque o banco tem interesse em fazer isso. O banco está lá, o pessoal que está aqui, eles não querem que você fique sangrando no cheque especial, que você fique sangrando ali no cartão de crédito. Ele quer que você renegocie e você tem dívida mais barata para fazer isso. Então, primeiro ponto para sair da dívida, renegocia. Segundo ponto, vai olhar a parcela. Avança mais o slide para mim, por favor. Entendi a minha renda mensal? Pode avançar mais um? Aqui que está o X da questão. O pessoal está falando assim, poxa, eu estou em dívida, eu já renegociei com o banco, agora eu preciso cortar gasto, mas não é qualquer gasto que você vai cortar. Você tem que cortar gasto de forma inteligente. Você tem que cortar gasto que faz sentido ser cortado. Adianta você ficar sem pagar água ou a luz da tua casa? Não vai adiantar. Você tem que cortar gasto de forma inteligente. Como? Faz trocas. Troca de produto, marca A por marca B. Se você for ao longo do mês, você vai perceber que isso faz uma diferença grande lá no final. Tá bom? Próximo slide, por gentileza. Calcule o quanto que você pode pagar pelas dívidas. Esse daqui é o ponto alto da questão da dívida. Você pode pagar 1.000, é 1.000 que você vai destinar todo mês para pagar, e o banco quer negociar com você nesse sentido. Tá? Então, esse daqui é um ponto bem importante. Pode avançar um próximo slide também, porque eu quero falar sobre bastante coisa aqui. O que eu quero conscientizar vocês aqui sobre educação financeira e a importância de você ter uma vida financeira saudável são essas duas coisas que vão aqui para os próximos slides. O primeiro, e se algumas dessas coisas acontecessem com você? Quebrar um carro é normal. É relativamente comum. Às vezes fura um pneu, às vezes tive que trocar o pneu do meu carro aqui agora, eu não sabia que o pneu estava tão caro, pelo amor de Deus. Bateria, mas às vezes pode ser algo um pouco mais sério, pode ser um motor que quebrou.
Mas isso daqui, pessoal, é coisa do dia a dia. A gente resolve, sabe? A gente acaba ficando, às vezes, um pouco chateado. Poxa, quebrou o carro, tive que ir lá gastar um dinheiro que eu não previa, que eu não esperava. Isso pode acontecer. Coisa que é da vida, acontece. Avança mais um, por favor. Você já parou se você tivesse... Eu coloquei aqui um corredor de hospital por um motivo muito simples. Você já parou para pensar se você ficar doente, ou se um familiar seu ficar doente, e você trocar a sua vida para ficar a sua vida num corredor de hospital hoje em dia, igual eu estou mostrando aqui para você? Você tem renda para isso? Para parar de trabalhar e ficar ali no corredor do hospital? Educação financeira te ajuda a se prevenir de problemas como esse, que podem acontecer, pessoal. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Eu posso contar para vocês que eu sou prova viva de situações como essa. 1 mês e meio atrás, eu encontrei o meu cunhado falecido na cama. 47 anos. Sabe, deixou lá um caminhão de problema para a gente resolver. E vários desses problemas, por quê? Porque não tinha educação financeira. Porque tinha parcela de carro atrasada, porque tinha funcionário da farmácia dele que estava sem registro há 4 anos. Ou seja, ter planejamento e ter educação financeira te ajuda a se livrar de problemas. Você tem instrumentos hoje no mercado que te ajudam a se prevenir de situações como essa. Por que guardar, por que poupar dinheiro é muito importante? Porque te traz uma coisa que a gente chama de reserva de emergência. Se meu calo apertar, para quem que eu resolvo? Para quem que eu peço socorro? Se você não tem para quem pedir socorro, sabe para quem você vai pedir socorro? Para o cheque especial do banco. 15% ao mês. Isso não é taxa boa, pessoal. Isso não é taxa boa. Agora, se você tem educação financeira, você tem uma reserva que você pode tirar de lá a qualquer momento. E esse é o motivo de você poupar aqui hoje. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre investimento, as pessoas gostam de dificultar, de falar bonito. É taxa de juro, é Selic, é bolsa, é PGBL, é VGBL. Não. É recurso guardado. Você não precisa ser especialista hoje para poupar dinheiro. Você tem ali um monte de especialista ali que te ajuda nesse sentido, que não vai querer te enganar. É super importante dizer isso. O mercado mudou muito aqui no Brasil hoje. Lá no passado, era um mercado diferente. A gente pensava muito em banco, tipo, o banco vai querer me empurrar alguma coisa. Não, hoje não. Hoje a gente é cobrado para atender bem vocês. E detalhe, aqui em qualquer outro lugar. Tá bom? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Avança mais um aqui para mim, por favor. Por isso que eu estou falando aqui, pessoal, da importância da gente ter que guardar dinheiro. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, já indo para os 5 minutos finais aqui da nossa conversa, é quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência? Vamos falar em dinheiro agora. Para você ter uma reserva de emergência saudável, ou seja, para que você, caso aconteça algum problema com você, a literatura recomenda que ela seja no valor de entre 6 a 12 vezes o valor da sua renda mensal. Ou seja, eu ganho 5, eu tenho que ter 5 vezes 30 guardado ali numa reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? São produtos em que você tenha um bom retorno e que você consiga mexer nele a qualquer momento. Precisei de tirar o dinheiro, apertou um calo, aconteceu alguma coisa que eu vou fazer, vou pegar lá, é lá no Tesouro Selic, é lá no Fundo DI, é lá no CDB, que paga 100% do CDI. É nesse tipo de produto que eu vou ter que ter para que eu consiga resgatar a qualquer momento e cumprir a reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. Próximo slide, por favor. E assim, eu preciso contar para vocês que imprevistos acontecem. E essa é a importância da gente ganhar dinheiro. Terceira forma, dá para ganhar mais? Consigo me capacitar para fazer minha atividade melhor? Ou a atividade do pessoal que você estiver conversando? Esse daqui é um outro ponto que você tem que colocar. Mais um, por gentileza. Aqui é a parte que eu quero colocar para vocês, já indo para a nossa parte final. Guarde seu dinheiro, invista seu dinheiro. Vamos pensar em tudo que a gente falou até agora? A gente falou sobre planejamento financeiro, a gente falou entre você gastar menos do que você ganha, você falou em você separar
uma parte desse recurso para colocar e para montar a sua reserva de emergência, e aí eu preciso te colocar uma coisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, hoje a gente tem juro alto. O que significa dizer isso? Que eu consigo hoje um investimento sem risco nenhum, que ele vai me pagar perto de 1% ao mês. Isso é bom para padrões mundiais, isso é bem bom. Tá? Quando a gente está falando em poupar o recurso, o juro vai ajudando a gente. Porque pensa, eu coloquei 10 hoje, aí vai ter 1%. No mês seguinte, eu vou colocar mais 10. Então vai ser 10 mais 1%, mais 10 mais 1%. E o que vai acontecendo? Esse bolo vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Ou seja, o juro que você está deixando de pagar para o banco hoje, ele vai começar a trabalhar ao seu favor. Por isso, a importância da educação financeira. E aí você vai ter aqui um monte de coisa aqui que você vai ter que cuidar e que o nosso time aqui, ou qualquer especialista, vai te ajudar nesse sentido. Ele vai te dizer qual que é o seu perfil de investidor, ele vai te dizer qual que é o seu horizonte de investimento, porque assim, pessoal, todos nós temos planos. Todos nós. Eu tenho planos, vocês têm planos. Eu quero trocar de casa, eu estou pensando em mandar minha filha lá para New Jersey em breve, para estudar lá. Eu tenho que me planejar por isso. O que eu vou gastar de dinheiro agora? O que eu vou gastar de dinheiro no médio prazo? E o que eu vou gastar de dinheiro no longo prazo? Lá quando eu estiver pensando em me aposentar. Você tem instrumentos no mercado financeiro que te ajudam a fazer o planejamento pensando em todas essas caixinhas. Pensando na caixinha de reserva de emergência, pensando na caixinha de utilização e de objetivos a médio e longo prazo e pensando na caixinha de objetivos de longo prazo. Tá bom? Mais um slide, por favor. Produtos, pessoal. Olha a quantidade de produto que você tem aqui à disposição hoje no mercado financeiro para você atingir cada uma dessas caixinhas. Tá bom? Então, é bastante coisa aqui e que eu convido vocês agora a aprender mais sobre cada uma dessas caixinhas. Como eu falei para vocês, eu administro uma plataforma que se chama Agora Academy. Eu não consigo colocar a apresentação lá agora, senão eu colocaria para vocês. A partir de agora, para todos que estão aqui nessa sala, eu vou dar um curso de presente para vocês. É um curso sobre investimentos. Ele se chama Combo Agora, esse curso. Esse curso está disponível lá na nossa plataforma do Agora Academy. Tá? Esse curso está sendo vendido lá por R$ 1.100 e você só precisa usar o cupom AGORA100. AGORA100. Tá bom? E aí você consegue ter esse curso. É um curso de 100. 100. 100. Número 100. Agora 100. Tá? E lá você consegue fazer esse curso. É um curso que vai falar... Oi? Sem espaço. Tudo junto. Agora 100. Você vai acessar lá o agoraacademy.com.br e esse curso se chama Combo Agora. É um curso que vai falar sobre renda fixa, sobre fundos de investimento e sobre o mercado de ações. Tudo isso que eu estou falando aqui, sobre isso aqui, sobre produtos de investimento, vai estar lá à disposição de vocês para vocês estudarem. Ai, Fernando, vai ter alguma coisa? Não vai cobrar nada, não vai ter nada. O curso está lá à disposição de vocês. É uma iniciativa da Agora Investimentos em parceria com o Bradesco nesse sentido. Tá bom, pessoal? Apóstolo, da minha parte era isso. Eu prometi 20 minutos e, ó, faltou 36 segundos. Muito bom. Queremos agradecer a essa equipe. Vem cá, Thaís. A Thaís é a gerente do banco aqui. Vem cá, Douglas, o gerente da nossa pessoa que cuida da conta da igreja. Vem o Willy e o Rodrigo. Rodrigo cuida da parte de seguros. E eles não me pediram para vir. Eu pedi para eles virem falar com os pastores, porque eu acho muito interessante isso. Eu fui instintivamente, assim, eu não fui um cara assim, estimulado a fazer algo de Deus mesmo, um José. Desde pequeno, eu aprendi a fazer reservas. Na minha casa, quando ninguém tinha, da minha família, eu tinha. E às vezes eu vejo, eu sempre pedi a Deus, eu quero o dom de governar, o dom de governo. O pastor tem que ter o dom de governo, senão ele afunda a igreja.
Ele traz problema para os crentes, traz problema para a igreja, traz problema para a denominação. Se ele não souber governar, e não tem jeito, não é esse negócio, não é só dando aleluia, glória a Deus, não. Você tem que encarar o problema mesmo, o dinheiro. Você não faz nada sem dinheiro hoje. Essa construção aqui, o gerente antigo, ele viu colocar a primeira viga, e ele ficou impressionado. Ele falou, mas vai ficar muito grande, vai ficar enorme. A primeira viga tinha um carvalhão puxando uma estrutura enorme de ferro para colocar no lugar, e ele estava aqui no dia. Ele estava aqui no dia, e ele ficou impressionado com o que estava acontecendo. Mas o que proporcionou? Sabe quando era? Na pandemia. Aí os pastores me perguntavam, mas como é que o senhor está construindo na pandemia e nós não estamos fazendo nada? As empresas, os donos das empresas ficavam aqui. Falavam, pastor, a única fonte que nós temos hoje é a igreja. E como é que você conseguiu? Porque eu tinha, desde 2011, um VGBL. E um VGBL que começou a me dar lastro no banco. E eu podia conseguir dinheiro a preço barato, a juros baratos. O banco não consegue agora tão barato. Eu consegui empréstimos, porque eu tinha acabado de comprar a igreja do Recreio, tinha que comprar um monte. Nós compramos, e tínhamos que comprar o galpão aqui, que estava aqui, e eu me lembro que eu conseguia tudo isso por causa de um lastro que eu tinha. E o banco me oferecia, eu consegui pegar dinheiro no banco a 0,62, 0,68, 0,70. Nunca se consegue isso hoje. De juro por mês, é um dinheiro que saiu para a igreja, um preço muito bom, e na realidade, graças a Deus, a igreja do Recreio já está paga, e a maior parte desses empréstimos foram pagos. Nós levantamos, eu creio que mais de 7 milhões no banco, mas tudo por causa de um laço, porque um dia Deus me orientou a poupar. Deus me orientou. Aí o senhor pode ser o fiador da igreja? Eu posso. Pode ser o fiador dessa obra eu posso. Não sou fiador de ninguém. Não adianta vir me pedir depois para ser fiador também. Não sou fiador de ninguém. Mas dessa obra, que era algo que Deus tinha colocado no meu coração, eu falei, eu posso. E isso me dava um lastro, porque um dia o Espírito Santo me orientou a poupar, a ser um José. Foi justamente isso, quando a vaca ficou magra para todo o Brasil, ou para o mundo todo, né? A vaca ficou magra para o mundo todo, sim ou não? Para o mundo todo, não podia nem sair de casa. A obra não parava aqui, a obra não parava. E para dificultar mais ainda, quer dizer, a gente foi atacado por tudo quanto é lado, mas a nossa casa estava firmada na rocha. Quando a Bíblia diz que você edifica a casa na rocha, porque vem rios, vem ventos e vem chuva. Sabe o que é isso? Pressão por baixo, pressão por cima e pressão ao redor. Vem pressão por tudo quanto é lado. A casa só não ruiu, sabe por quê? Nós sempre tivemos uma casa firmada na rocha. Não só fala de casamento, não. Fala também das organizações. Fala também dos nossos negócios. Tem que firmar na rocha. Se fizer na areia, vai dar problema. Então, conseguimos, e graças a Deus, eu creio que esse ano a gente já liquida 80%, e ano que vem, no meio do ano, um pouquinho mais, em agosto do ano que vem, a gente liquida tudo. Você pode dar glória a Deus por isso? Tudo kit, tudo quitado para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nós podemos dizer, a gente é uma igreja top 5 aí no Brasil, de estrutura, nós temos mecanismos aqui, que eu não posso nem dizer publicamente em culto, mas nós temos mecanismos aqui que tem TVs de alta qualidade que não tem aparelhos que nós temos aqui hoje. Não tem. Eles trabalham com coisas bem mais antigas que nós temos. Nós estamos totalmente atualizados. E contextualizados. Daqui a 15 anos você vai entrar aqui e você vai ver uma igreja moderna ainda.
A igreja está moderna ainda, para a glória do nome do Senhor. Então, eu pedi a eles que viessem aqui, porque eu tenho essa preocupação. Nós precisamos pedir a Deus. Deus nos dá dom de governar. Eu não botei nenhuma igreja a pique, não botei problema para nenhum pastor aqui pode dizer, pô, o pastor me deixou um problema tremendo. Não deixei. E outra coisa, sempre funcionei com o plano B. Se o plano A falhar, eu tenho uma carta na manga. Então, peça a Deus isso. Senhor, me dá dom de governo. E outra coisa, pense na sua família. Porque é isso aí, o que ele falou. 47 anos, né? Morreu. O cara, não, eu estou novinho, então aí estoura um monte de bomba, um monte de problema. E quem vai assumir isso tudo? Então, começa a se planejar. Poxa, pastor, mas a vida está difícil para todo mundo. Mas se planeja. Não pode poupar 100, poupa 10, né? Não pode poupar 10, poupa 5. Mas economize, planeja. Não ponha o chapéu onde você não possa pegar, né? Não dê um passo maior do que você pode dar. Peça orientação a Deus. Ah, mas nós trabalhamos por fé. Sim, nós trabalhamos por fé. É verdade. É justinho isso. Mas nós precisamos verdadeiramente planejar. A Bíblia diz, quem vai fazer uma torre, antes de fazê-la, tem que planejar. Quem vai fazer uma ponte, antes de fazer a ponte, tem que planejar. Amém? Estão de acordo comigo nesse ponto? Então vamos orar por eles e liberá-los também, porque eles devem ter já desde de manhã trabalhando aí. Muito obrigado, Rodrigo, Douglas, Thaís, Fernando e William. Muito obrigado. Estenda suas mãos e vamos orar. Cristiano, faz essa oração aqui. Aleluia, amém? Senhor, nós queremos juntos aqui invocar o Teu nome, Senhor. Teu nome que é sobre todo nome. Te pedindo uma bênção especial sobre a vida desses amados que estão aqui, que doaram o seu tempo, que se dedicaram, que apresentaram aqui, Senhor, o seu melhor. Nós cremos que aqueles que têm um desejo de abençoar, eles recebem uma bênção multiplicada da Tua parte. Então nós queremos cobrir a vida deles. Todos eles aqui têm sonhos, planos, têm família, eles têm, Senhor, desafios. Nós oramos que eles vejam a Tua boa mão se cumprir, Senhor, no nome de Jesus. E queremos orar por eles, Senhor, que eles possam verdadeiramente ter um relacionamento íntimo e profundo contigo, porque isso é o mais importante que existe. Nós queremos abençoar a vida espiritual deles e que eles sejam bem-sucedidos e sejam prósperos em tudo, em nome de Jesus. Amém?